Sabe, se a gente pensar bem, a administração pública é como se fosse a grande engrenagem que faz um país inteiro se mover. É ela que pega as leis e as políticas, sabe, e transforma em coisas reais, tipo escolas, hospitais, segurança na rua. Mas como é que essa máquina gigante foi projetada para funcionar, hein? É isso que a gente vai descobrir junto hoje. Olha, essa fase do Peter Drucker, que foi um dos maiores pensadores da administração, ela é quase um soco no estômago, né? O que ele está dizendo aqui é que muitas vezes o problema não é a falta de recursos, mas sim a má gestão. Ou seja, a prosperidade de uma nação depende e muito da qualidade da sua administração. É um baita ponto de partida. Então vamos lá. Qual é a missão dessa estrutura toda? Para que ela serve, afinal? Bom, na essência, a administração pública existe para uma coisa: gerenciar aquilo que é de todo mundo, os nossos impostos, os bens públicos, sempre pensando no bem de todos. O foco é sempre interesse coletivo. Para entender isso de um jeito bem fácil, a melhor analogia é a do síndico de um condomínio. Pensa bem, o síndico não é o dono do prédio, certo? Ele só administra as áreas comuns, o dinheiro de todo mundo, para que tudo funcione bem para a coletividade. A administração pública faz exatamente a mesma coisa, só que, claro, numa escala muito, mas muito maior. E o que esse grande síndico, que é o Estado, gerencia? Nossa, praticamente tudo que a gente usa no dia a dia. Escolas, hospitais, estradas, segurança pública. E aqui está o ponto mais importante, a regra de ouro mesmo. Toda e qualquer ação tem que mirar no bem comum. Nunca jamais pode ser para beneficiar interesses privados ou pessoais de alguém. Ok, mas para essa máquina toda não sair dos trilhos, né, e para que o poder não seja usado de qualquer jeito, existe um conjunto de regras bem estritas. Dá para pensar nisso como se fosse o sistema operacional do governo. É um código que dita exatamente como tudo tem que funcionar. E a pergunta de fica é: que regras são essas? O que impede que a gestão pública se perca no caminho e abandone a sua missão principal? A resposta para isso está em 5 princípios que são a base de tudo. E para facilitar, essas regras formam um acrônimo bem famoso, LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pensa nisso como o DNA da administração pública. Qualquer ato, qualquer decisão, sem nenhuma exceção, tem que obedecer a esses 5 mandamentos. E aqui a gente já começa com uma diferença que, olha, define tudo. Para qualquer pessoa comum, a regra é simples. O que não é proibido é permitido, certo? Mas para o administrador público, a lógica é o exato oposto. Ele só pode, única e exclusivamente, fazer aquilo que a lei manda ou autoriza. A lei é como se fosse o trilho, e a administração é o trem. Não dá para desviar. Já o princípio da impessoalidade, ele garante que o tratamento seja igual para todo mundo. Não importa quem está sentado na cadeira, a ação tem que ser objetiva, focada no bem coletivo. A decisão não é do fulano de tal, é do Estado. Isso serve para proibir tanto perseguição quanto favorecimento pessoal. Agora um ponto super importante. A moralidade, nesse contexto, não tem nada a ver com a vida pessoal do gestor, tá? O que importa aqui é a conduta dele no cargo. Significa agir com honestidade, com ética, com boa fé. Resumindo, ser um administrador íntegro daquilo que é de todos nós. Publicidade é basicamente uma palavra bonita para transparência. A regra é que tudo que o governo faz tem que ser aberto, tem que ser acessível. E o motivo é bem simples. É para permitir que qualquer cidadão possa fiscalizar e controlar a ação dos governantes. Isso é a base de uma democracia de verdade. E por último, mas não menos importante, o princípio da eficiência. Ele foi adicionado mais recentemente, lá em 1998, para dar uma modernizada na gestão. A ideia é que não basta mais só seguir a lei. Agora, é preciso também entregar resultados de qualidade com agilidade e usando da melhor forma possível o dinheiro público. É aquela busca por fazer o máximo com o mínimo. Certo, a gente já entendeu as regras do jogo. Mas quem é que opera essa máquina? Como é que alguém se torna um agente do Estado? É exatamente isso que a gente vai ver agora. A regra de ouro, que está lá na Constituição, é o concurso público. Ele é a principal porta de entrada porque ele garante que a seleção seja feita com base no mérito, no conhecimento e não por indicação política de alguém. É a aplicação na prática dos princípios da impessoalidade e da igualdade. Aí um detalhe, um concurso não dura para sempre. Ele tem um prazo de validade, que é de até 2 anos, e esse prazo pode ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. Isso quer dizer que, no máximo, a lista de aprovados de um concurso pode ser usada para chamar novos servidores por um período total de até 4 anos.
Agora a gente entra num ponto que gera muita confusão. Nem todo mundo que trabalha para o governo tem o mesmo tipo de contrato, o mesmo vínculo. Existem regimes diferentes, regras diferentes, e é fundamental a gente entender a diferença entre eles. Vamos dar uma olhada nessa tabela para clarear as coisas. Basicamente, temos 3 categorias principais. O cargo efetivo, que é aquele que a gente entra por concurso, segue um estatuto próprio e garante a famosa estabilidade depois de 3 anos. Já o emprego público, que também precisa de concurso, segue a CLT igual na iniciativa privada e por isso não tem estabilidade. E por fim, o cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação, sem concurso e, portanto, sem estabilidade. A função de confiança, como o nome já diz, é uma função de confiança. Ela funciona como se fosse uma promoção interna. É uma tarefa de chefia ou de assessoramento que é dada exclusivamente a um servidor que já passou em concurso, alguém que já é, como a gente diz, de casa. Já o cargo em comissão é bem diferente. Ele também é para chefia, para direção, para assessoramento, mas a grande diferença é que ele pode ser ocupado por qualquer pessoa, tanto de dentro quanto de fora da administração. É um cargo de confiança política, sabe? De livre nomeação e também de livre exoneração. E qual é a contrapartida disso tudo? O que o Estado oferece em troca desse serviço? Vamos entender um pouco agora sobre os direitos e as garantias que formam essa espécie de contrato social com o servidor público. A garantia mais famosa e talvez a mais polêmica é a estabilidade. Ela é conquistada depois de 3 anos de serviço. Mas muita atenção aqui. A ideia por trás dela não é criar um emprego para a vida toda. A estabilidade existe para proteger o próprio Estado. Ela permite que o servidor atue de forma técnica, sem medo de ser demitido por uma perseguição política, e isso garante que os serviços públicos continuem funcionando, não importa quem ganha a eleição. E é muito importante deixar isso bem claro. Estabilidade não é um cheque em branco. Como a gente pode ver, um servidor estável pode sim perder o cargo. Isso acontece se houver uma condenação na justiça, um processo administrativo por uma falta grave ou até mesmo por um desempenho insuficiente em avaliações periódicas. Além da estabilidade, os servidores públicos civis têm outros direitos que são fundamentais para qualquer trabalhador. Por exemplo, a liberdade de se associar a sindicatos para defender seus interesses e também o direito de greve, que, claro, precisa ser exercido de acordo com os limites de uma lei específica. E com isso tudo, a gente chega na reflexão final. O que a gente viu aqui é o projeto O Manual de Instruções da Máquina Pública Brasileira. A grande questão que fica no ar é, será que na prática, no nosso dia a dia, esse projeto consegue realmente entregar aquele Estado justo e eficiente que foi prometido no papel? A resposta, talvez, esteja na forma como cada um de nós acompanha, fiscaliza e participa dessa enorme engrenagem.